This call is now being recorded. Ok, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula. A primeira parte que a gente vai resolver são as questões de direitos humanos, que caiu na PM do RJ 2021 CFO, que foi elaborado pela banca FGV. Tá? FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então vamos aqui à nossa primeira questão, onde ela fala o seguinte. Vamos lá. Ó. Com o objetivo de aprimorar os mecanismos internos de apuração e combate à tortura, Pedro, deputado federal, solicitou que sua assessoria realizasse alentado estudo nos termos do Protocolo de Istambul, a respeito dos cuidados a serem tomados em relação à realização do exame médico legal. Então, a questão está tratando do exame médico legal. Né? Vamos lá. De uma pessoa que está detida e que se diz vítima de tortura. Olha lá. Exames dessa natureza, de acordo com a assessoria. Opa, eu acho que deu uma caída aqui na minha câmera. Ok? Só troca para o lado direito aqui, ó. Rapidinho. A câmera é sempre do lado direito. Ok, deixa eu ver se eu volto. Rapidinho. Ok, pessoal, tudo legal aí? Tudo direitinho? Acho que é ok. Voltamos aí. Só conferir aqui o microfone, rapidinho, tudo certo. Então, vamos voltar aqui à nossa aula, tá? Vamos lá. Então, ele diz o seguinte, ó. Com o objetivo de aprimorar os mecanismos internos de apuração e combate à tortura, Pedro, deputado federal, solicitou que sua assessoria realizasse um atentado estudo, né? Nos termos do Protocolo de Istambul, a respeito dos cuidados a serem tomados em relação à realização do exame médico legal de uma pessoa que estava detida e que se diz vítima de tortura. Exames dessa natureza, de acordo com a assessoria. Vamos lá. Ó, pessoal, como é que é feito a questão da realização do exame médico legal de uma pessoa que está presa, né, e que ela diz que está sendo vítima de tortura? Como é que é feito? Vamos lá. Ó. A questão, ela diz o seguinte, ó, considerando os termos do protocolo, está correto o que se afirma. Vamos lá. Devem ser realizados na sequência de um pedido escrito, oficial ao Ministério Público ou outra autoridade competente, não a pedido de funcionários responsáveis pela aplicação da lei, a exemplo de agentes policiais, soldados e guardas prisionais. Correto, pessoal, tá? Então é isso. Para fazer esse exame médico, né, que justamente nessa pessoa que está presa e que ela foi vítima de tortura, como é que deve ser feito o protocolo para fazer esse pedido? Primeiro, esse pedido tem que ser um pedido formal, tem que ser um pedido para o Ministério Público, certo? Eu não posso fazer esse pedido, não é ao próprio policial, e sim ao Ministério Público. Eu não posso fazer esse pedido a funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Quem? Os policiais. Ok? Esse item está correto. Próximo. Caso estes últimos agentes estejam presentes na sala de exame, isto deve ser narrado no relatório médico oficial. Ou seja, se eu tiver um policial que esteja presente na sala onde vai fazer o exame médico legal, eu tenho que informar isso, tá? Formalmente. Isso tem que ser narrado no relatório do médico oficial. Então, o médico tem, na hora que o médico estiver fazendo o exame de corpo de delito, tá? Ele tem que colocar no relatório dele. Tem que colocar no relatório que estava presente lá na hora um policial, certo? Esse item está correto. 3. Os funcionários que supervisionam o transporte do detido
devem ser responsáveis perante o Ministério Público e não perante qualquer outra autoridade pública. Também está correto, tá? Então, por exemplo, aqueles funcionários que supervisionam o transporte daquela pessoa que está presa, eles devem ser responsáveis perante a quem, professor? Ao Ministério Público e não aos policiais, tá? Então, o que é que a gente observa? Pelo protocolo de Istambul, essas ações, essas pessoas que estão sendo vítimas de tortura, para dar uma maior proteção, essas situações elas têm que ser informadas ao Ministério Público e não aos funcionários, aos policiais, aos guardas prisionais, tá? Então, essa questão caiu na FGV, recente aqui, PMRJ 2021, no CFO, ok? Então, o gabarito dessa questão é letra E de escola, tudo bem? Então, os 3 itens estão corretíssimos. Vamos lá, próxima questão, número 2. Também uma questão da FGV, CFO PMRJ 2021. Vamos lá. Essa questão, ela cobrou sobre o Estatuto da Deficiência. Tá? Estatuto da Deficiência. Vamos lá. Joana, secretária da Promoção Social do Estado Alfa, reuniu sua equipe com o objetivo de identificar o impacto das atitudes e comportamentos de terceiros que impeçam ou prejudiquem a participação social daquelas pessoas com deficiência. Então, o que acontece aqui no item? A Joana, uma secretária, reuniu a equipe para identificar as atitudes de pessoas, né, que prejudiquem ou impeçam a participação daquelas pessoas com deficiência, né, nas condições e nas oportunidades. Vamos lá. Sobre a hipótese narrada, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ó, pessoal, se na questão ele está dizendo que eles montaram um estudo, uma equipe, para tentar ver qual o impacto das atitudes e comportamento de pessoas que prejudiquem as pessoas com deficiência, eu não sei se vocês observaram que lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência existe o que? As barreiras atitudinais. O que são barreiras atitudinais? Barreiras atitudinais são atitudes de pessoas que prejudicam as pessoas com deficiência a conseguir as suas oportunidades e uma melhores condições para se relacionar na vida em sociedade. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa questão, o gabarito é letra B. Por quê? Essa situação hipotética que foi narrada na questão, ela trata justamente das barreiras atitudinais. Ou seja, porque ele está falando de atitudes aqui, ó. Interagindo com impedimentos de longo prazo do ser humano, podendo obstruir a plenitude da sua participação social. Ou seja, participação social de quem? Das pessoas com deficiência. Então, se a questão falar desse tipo de barreira aqui, são as barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais é quando nós temos pessoas que, com suas atitudes, barram aquelas pessoas com deficiência. Tá? Então, gabarito da segunda questão, letra B de bola. Ok? Então, segunda letra B. Vamos lá, terceira questão. Também da FGV, CFO PMRJ 2021. Vamos lá. Essa questão, ela tratou da ADPF número 635. O que é isso, professor? Ó, essa ADPF 635, ela foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Então, todas aquelas operações que a Polícia Militar lá do Rio de Janeiro ia fazer, subir na favela e tudo, né, na época da pandemia, essas ações, elas tinham, tá, que ser praticamente comunicada ao Ministério Público, certo? Com exceção daquelas operações relacionadas à atividade de inteligência. Então, eu dou uma olhadinha nessa ADPF número 635, tá, com relação aos tempos de pandemia, né? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Que nos tempos de pandemia,
estavam tendo aquelas operações, né, no Rio de Janeiro por meio da polícia, né, em relação às comunidades. O que acontece? Essa ADPF número 635, ela falou que essas operações têm que ser feitas em casos excepcionais, certo? E quando forem feitas, tem que ser comunicado a quem, professor? Ao Ministério Público, certo? Então, ó, vamos lá. Determinado batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por seu comando, iniciou a análise dos aspectos afetos à criminalidade em certa comunidade carente, com o objetivo de deliberar pela realização, ou não, de uma operação policial no local, durante a epidemia de Covid de 2019, ou epidemia de Covid-19, né? À luz das determinações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, essas operações policiais podem ser realizadas. Vamos lá. Essas operações, elas podem ser realizadas em tempos de pandemia, em situações excepcionais e tem que ser comunicado ao Ministério Público Estadual. Simplesmente é isso que está na ADPF número 635. Tudo bem? Do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, pessoal? Então, essas operações, elas devem ser realizadas em situações absolutamente excepcionais. Detalhe, sempre comunicando ao Ministério Público, né, do Estado. Então, gabarito dessa terceira questão, letra D. Ok? Questão 4. Questão que cobrou a Lei Maria da Penha, tá? Tudo que a gente vem estudando no curso, ó. Nada de diferente. Nada de diferente. E detalhe, essas questões são de nível superior. Vamos lá. Maria sofria constantes agressões físicas e psicológicas do seu marido no âmbito da unidade doméstica. Esse estado de coisas gerou intensos dissabores para Maria, que levou o caso ao conhecimento das autoridades competentes. À luz da sistemática estabelecida pela Lei 11.340, é correto afirmar que Maria, entre outras providências, pode, no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, fazer o quê, Muniz? Ó, relação à câmera aí, provavelmente pode ser a internet, tá, pessoal? Aqui está ok. Vamos lá. Então, o que é que Maria podia? Qual a providência que Maria podia tomar no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, professor? Questão excelente essa daí, viu? Olha aí, ó. Nesse caso aqui, pessoal, o gabarito da quarta questão é letra D de dado, tá? Receber medidas protetivas, incluindo o recebimento de alimentos, ou seja, os alimentos provisionais, tá? E propor uma ação de divórcio, tá? Então, nesse caso, se ela está sofrendo agressão, de acordo com a Lei 11.340, tá? Ela poderia tomar as providências no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lógico, ela pode receber medidas protetivas, tá? Incluindo o recebimento de alimentos, né? Que é os alimentos provisionais, que o agressor ele pode ser obrigado a dar esses alimentos. E, lógico, ela pode propor uma ação de divórcio, tá? Ok. Não substitui, Denis, muito bem. Não substitui a pena, tá? A substituição da pena ela não pode ser com uma única coisa, tá? Isso. Ok, então lá no juizado a gente vai só atrás das medidas protetivas, a questão dos alimentos provisionais, né? Porque o agressor fica obrigado, e ela pode propor uma ação de divórcio, certo? Ó, receber medidas protetivas que busquem assegurar sua incolumidade física, propor ação de divórcio e resolver partilha de bens, não, tá?
Não é agora que a gente vai resolver essas partilhas de bens, não. Tá? Porque essas medidas protetivas, elas têm... o que é que a gente tem que fazer? Medidas para tentar proteger a mulher naquele momento. Pô. Tá? Então, ali no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é ali que vai ser resolvido partilha de bens, não. Ok? Então, o único erro é só isso. Tudo bem? Não tem essa resolver partilha de bens aqui, não, tá? Não tem essa previsão na lei. Tudo bem? Partilha de bens é com o juiz. Se não tivesse isso aí, ela estaria correta, né? A questão. Mas, como ele colocou partilha de bens, deixou o item correto. Tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Questão número 5. A diretora de uma escola particular recebeu a informação de uma comissão de pais de que o estabelecimento de ensino não promovia o estudo da história da África e da história da população negra. Olha que informação importante. Por quê, Muniz? Porque lá no Estatuto da Igualdade Racial, ele fala que o estudo da história da África e da história da população negra é uma disciplina obrigatória tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Certo? Importante isso. Olha como a gente já trabalhou em sala essa questão. Eu já resolvi diversas questões desse assunto. Ó. Tem vídeos meus aqui. Além disso, foi identificada a ausência de participação de intelectuais no movimento negro para debater com os estudantes nas datas comemorativas de caráter cívico, suas vivências relativas ao tema em comemoração, embora isto fosse estimulado pelo poder público. Sabedora de que os fatos descritos eram verdadeiros, a diretora respondeu corretamente, à luz do Estatuto da Igualdade Racial. Vamos saber se essa diretora realmente respondeu correto. Vamos lá. O que é que ela teria que responder? Bom, o ensino, o estabelecimento não promovia o estudo da história da África e da história da população negra. Então, ela tem que corrigir isso daí. Então, nesse caso, ó, ela vai determinar a correção curricular lá da escola, de modo a promover o estudo da história da África e da história da população negra no Brasil. Né? E sempre que possível, lógico, a participação de intelectuais do movimento negro. Então, gabarito dessa questão que caiu, letra D. Por quê? Porque esse ensino aqui ele é obrigatório tanto no ensino médio quanto no fundamental. Qual ensino, professor? O estudo da história da África e da história da população negra. Está previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Professor, e a questão da capoeira fica como? A capoeira, o ensino dela é facultativo, tá? Facultativo. Sexta questão. E essa sexta questão também a gente já trabalhou em sala. Se você tivesse assistido só as minhas videoaulas, você conseguiria matar todas as questões de direitos humanos da prova do CFO. Certo? Olha aqui, ó. Determinado tratado de proteção aos direitos humanos foi assinado pelo Estado brasileiro. E a partir desse momento, iniciou-se um intenso movimento capitaneado pelas entidades de proteção aos direitos humanos para que fosse incorporado à ordem interna. Então, aquele vai celebrar um tratado internacional, né, e vai trazer para a ordem interna. O que acontece? O presidente vai lá, celebra o tratado, traz aqui para o Congresso vai fazer o quê? Vai colocar em votação. Tá? Ou seja, quando é um tratado internacional e que fala de direitos humanos, se ele for aprovado nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros de cada casa, então esse tratado ele vai ter um status de quê, professor? Um status de emenda constitucional. Ó. Constitucional. Mas para ele ter esse status de emenda constitucional, que é o que a questão está querendo, ó, vendo? Ó, eu tenho que fazer o quê? Esse tratado tem que ser aprovado no Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, gabarito dessa questão, letra A.
E é sempre cobrada, pessoal, na prova, esse quórum de votação. Então, fiquem espertos nessa questão aqui que caiu aí no CFO do Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, a gente encerra as questões, tá? Aí, da prova do CFO da PM do Rio de Janeiro, que foi realizado aí pela Fundação Getúlio Vargas e comprovando que realmente o nosso curso está show, que nós estamos abordando esses temas, tá? Das provas. Então, nosso curso está sendo cirúrgico e está indo em cima dos pontos que cai aí. Quem assistiu minhas aulas de Direitos Humanos conseguiu matar todas essas questões aqui. Lógico, assistiu bem, né? Copiando no caderno, revisando os principais pontos. Beleza? Então, essa aula aqui, show de bola. Eu vou só encerrar ela para a gente começar o nosso próximo TD. Tranquilo? Então, pode encerrar a gravação aí.